Senhores e senhoras, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao main auditório da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás. Este é o segundo dia do 8º Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação, evento promovido pela Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação, em cooperação com a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás. O 8º ENEI terá como norteador o tema Política Industrial e Economia do Conhecimento, novas estratégias de desenvolvimento para o Brasil. A política industrial e a economia do conhecimento desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico, impulsionando a inovação, a competitividade e a criação de empregos de qualidade. Esses dois campos se complementam, uma vez que a política industrial fomenta a transformação da economia em direção a setores de maior valor agregado, impulsionados pela inovação e pela criatividade. Informamos aos participantes que a programação completa do evento pode ser conferida com os detalhes de cada uma das sessões no QR Code que se encontra no crachá de identificação. Hoje, no segundo dia de evento, nos reunimos para explorar caminhos inovadores que podem impulsionar o crescimento sustentável e competitivo do nosso país. Para iniciar esta jornada de descobertas, temos o prazer de apresentar a sessão especial intitulada Transição Energética e Neoindustrialização Brasileira, promovida em parceria com o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, IED. O IED, essa mesma instituição, foi criado em 1989 e é responsável por estudos e recomendações de aperfeiçoamento e reformas em muitas áreas da economia brasileira, tais como abertura e integração comercial, competitividade, educação, estrutura tributária, financiamento do desenvolvimento econômico, política tecnológica, sustentabilidade, dentre tantos outros. Na sessão especial IED, mergulharemos então nessas interseções vitais entre a evolução energética, o desenvolvimento industrial e as políticas orientadas ao conhecimento, traçando um panorama para a neoindustrialização brasileira. Preparem-se para uma discussão estimulante e inspiradora. Para conduzir este debate, neste momento convidamos o excelentíssimo economista do IED, Dr. Rafael Fagundes Canim. Rafael Canim é doutor em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, possui experiência na área de economia, com ênfase em economia internacional, atuando principalmente nos temas desenvolvimento, indústria e macroeconomia. Convidamos também, para fazer parte da mesa de palestrantes, a coordenadora geral de Estrutura Produtiva e Sustentabilidade do Ministério da Fazenda, a mestra Thalita Oliveira. Thalita Oliveira é economista e mestra em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, é coordenadora geral de Estrutura Produtiva e Sustentabilidade na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Possui experiência como diretora de monitoramento e avaliação de políticas públicas na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, além de vivência profissional em consultoria econômica em setores industriais. Neste momento, convidamos também para compor a mesa em formato remoto, diretamente de Washington, Estados Unidos, a excelentíssima economista sênior do Programa de Assistência à Gestão do Setor Estratégico do Banco Mundial, doutora Michelle Hallack. Michelle Hallack é doutora em Economia pela Universidade Paris-Sud 11. Nos últimos anos, concentrou-se no potencial, nas estratégias e no impacto do desenvolvimento de novas tecnologias limpas. Possui mais de 15 anos de experiência em pesquisa e consultoria internacional em economia regulatória, economia energética, economia internacional, economia institucional e economia comportamental aplicada a políticas e políticas energéticas.
Alguns dos principais resultados do seu trabalho foram publicados em revistas científicas, profissionais, livros e blogs. Atualmente, é especialista sênior do Banco Mundial, liderando o Clean Cooking Fund. Convidamos para compor a mesa em formato remoto, diretamente de Washington, Estados Unidos, a excelentíssima especialista sênior em ciência, tecnologia e inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, doutora Vanderleia Radaeli. Doutora em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas, Vanderleia Radaeli é especialista sênior em ciência, tecnologia e inovação do BID, no qual trabalha com temas como economia industrial e economia da inovação. Atua principalmente nos seguintes campos: sistema setorial farmacêutico, organização industrial, sistemas nacionais e setoriais de inovação, políticas de CPI e propriedade intelectual, competitividade industrial, clusters industriais, cadeia de valor global, programa de fornecedores, conectividade e smart cities. Para a sequência dessa sessão, transferimos o uso da palavra ao Dr. Rafael Canin. A palavra está para você. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pelo atraso. A gente teve um contratempo técnico aqui. E gostaria, talvez, antes disso ainda, agradecer ao convite realizado pela comissão organizadora, pela BEIN, para o IED participar mais uma vez desse encontro, que a gente considera de extrema relevância para o país. Eu acho que, à exceção do primeiro encontro ENEI, o IED tem participado sistematicamente desse fórum de debates, e isso, para a gente, do ponto de vista técnico, é importante, mas também do ponto de vista da constituição de consensos ao longo dessa agenda de desenvolvimento industrial em específico e desenvolvimento econômico de forma geral. O diálogo com a academia, para a gente, sempre foi algo de extrema relevância. Falando em consenso, o tema dessa mesa, que é transição energética e neoindustrialização, reforço, ampliação de competências industriais no país, a gente vem avaliando, né, que esse talvez seja o grande consenso, né, o grande eixo de consenso que vem reunindo diversos tipos de atores quando se pensa em desenvolvimento, em uma trajetória mais de longo prazo de desenvolvimento para o país, né? Isso, diferentemente de outras frentes de debate, por mais relevantes que a gente possa considerá-los, né? Muito mais dissonância em relação, por exemplo, se vamos conseguir ter uma competência produtiva e tecnológica em semicondutores, em farmoquímicos, em várias dessas outras frentes, né? De novo, por mais relevante que a gente considere ter essas competências constituídas no país, né? O diálogo é mais truncado, é mais setorizado, né? Essa agenda ambiental, mais especificamente, a agenda energética, ela é transversal em todas as atividades econômicas, em todos os setores industriais. Isso é um aglutinador, um formador de consenso, o que, a meu ver, abre, né, trajetórias de legitimidade para uma política que seja mais estruturante, de mais longo prazo, como exige esse tipo de estratégia, né? E esse consenso, acho que ele emerge de diversas frentes, né? Primeiro, do ponto de vista simbólico, se mobiliza muito a ideia de vocação natural ou de vantagens comparativas, que são caros a muitos dos nossos colegas economistas. Está vinculado a um grupo de interesse político forte, como o agronegócio brasileiro, né? Consegue resgatar ações de sucesso de desenvolvimento produtivo anteriores, como no caso de biocombustíveis, né? E também a gente não pode perder de horizonte, talvez aqui a participação de Michele e Vanderleia sejam importantes, inclusive desse ponto de vista, que aparentemente, né, as transformações internacionais da economia global parecem estar empurrando o país em direção a ocupar esse papel de gerador de energia limpa, né?
Então, esses consensos vão permitindo que a gente tenha mais uma discussão sobre como fazer as coisas, que se deve ou não deve fazer as coisas, né? Então, a gente tem em tela discussões, vamos ter um padrão de veículos elétricos ou híbridos, qual é o papel de eólica, solar, hidroelétrica ou de combustíveis fósseis na matriz energética, especificamente elétrica do país, se a gente vai fazer hidrogênio por eletrólise ou por outras rotas tecnológicas. Então, as discussões elas são muito mais de como e bastante, a meu ver, bastante associadas com tecnologia e com rotas tecnológicas, né? Eu acho isso um avanço dentro do cenário total de debate de política industrial no país, né? Então, isso dito, embora não seja uma posição do Instituto, para mim vai parecendo que talvez essa seja a grande missão brasileira, né? Transformar o seu potencial de geração de energia limpa, né, em desenvolvimento industrial e desenvolvimento econômico de uma forma geral, permitindo você gerar ganho de competitividade, diferenciais de competitividade da produção doméstica, permitindo ter uma inserção internacional diferenciada da que a gente vinha tendo, né, e abrindo eixos de adensamento produtivo para outras frentes, né, setores e cadeias de produtores de insumos, partes e componentes associados, conexos com essas atividades de geração de energia, mas também de em torno, né, desses setores descarbonizados e descarbonizadores, vamos dizer assim, né? Com isso, eu acho que, por isso que eu digo que é uma vertente, né? Eu acho que outros objetivos, né, e outras missões podem ser articuladas dentro disso, né? Como, por exemplo, agregar valor à extração de mineral estratégico por meio de bateria, uma entrada em subcondutores por meio de células fotovoltaicas, passando por eletromobilidade, descarbonização de indústria, biocombustíveis, hidrogênio sustentável, fertilizante verde, metanol limpo, etc. Eu vou encerrar por aqui. Eu acho que é obstáculos, né? Eu vou dar só um dado para debate depois, que faz um ano, praticamente, que tem havido, quase todo dia, né, sinais de crise no setor energético limpo, principalmente no eólico e solar, e na cadeia toda conexa, né? O que demanda, mais uma vez, né, nos lembra a importância do papel coordenador da política pública do Estado brasileiro, né? Então, para encerrar, já tomando mais tempo do que eu deveria, eu acho que tem 4 grandes temas dentro desse eixo que a gente escolheu para discutir, que eu acho que a gente poderia ir indo, talvez, desenvolvendo ao longo dessa mesa. Primeiro é o papel, né, dessa política para planejar a ampliação da capacidade de geração energética, né? O sistema elétrico está cada vez mais complexo, a gente sabe, pela inserção de geração distribuída, pela intermitência dessas fontes, pela mudança climática, né? E qual vai ser o papel da biomassa, né, dos biocombustíveis nisso aí, né? O segundo ponto é promover a demanda interna, que eu acho que é dos elos, né, que mais faltam nesse debate, né? Seja por meio de eletrificação de atividade, eletromobilidade, SAF, hidrogênio, e seus vetores químicos, etc. O terceiro eixo, eu acho que é reduzir os gaps tecnológicos, que há muitos, né, a gente sabe disso, na área de hidrogênio, na área de reforma de biogás, de célula de combustível, a gente sabe que há gaps, mas gaps também são oportunidades de desenvolvimento tecnológico interno. E o quarto eixo, que eu acho que talvez seja o mais simples, entre aspas, da gente encaminhar, que é promover a eficiência energética, né? Porque vem muito colado com o processo de modernização do parque industrial em específico, algo, inclusive, que a gente já vem tendo ações, né? Cerca de 25% do consumo de energia vem de motores elétricos, né? Então, acho que esse a eficiência e a modernização do sistema industrial são duas coisas que andam juntas. Bom, encerrando por aqui essa longa apresentação, eu passo a palavra, então, a Thalita. Em seguida, eu chamaria a participação de Michele e, por fim, da Vanderlei. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço imensamente o convite para fazer o Ministério da Fazenda participar desse encontro. É um prazer
a gente tem essa oportunidade de dialogar, de trocar um pouquinho. E cumprimento aqui a todos os servidores, todas as servidoras dessa universidade, a organização, a figura do Thiago, o solista, meu colega Rafael, Michele, Dona Leia. E assim eu aproveito essa oportunidade rara e muito satisfatória de apresentar um pouquinho para vocês o que o Ministério da Fazenda está pensando, o que a gente está fazendo, como que a gente está organizado nesse novo governo, qual o status dos projetos, o que a gente tem tocado. Então, o papel hoje nessa fala inicial vai ser essa abertura, e aí mais para frente a gente vai desenvolvendo à medida que vocês acharem interessante. Então, bom, hoje, dentro do Ministério da Fazenda, nós temos a Secretaria de Política Econômica, que é uma secretaria muito antiga, muito famosa por trabalhar questões macrofiscais, mas a gente tem uma terceira subsecretaria além da macro fiscal, que é a Política Agro, e uma quarta, que é a grande novidade, que é a Subsecretaria do Trabalho, que chama Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Então, essa subsecretaria, ela veio com o desafio de entender um pouquinho como que a gente pode conciliar a questão macrofiscal com os grandes desafios do desenvolvimento econômico que nós estamos tendo, que cada vez mais é crescente e demanda uma participação, uma articulação de governo muito grande. Então, ela é nova, hoje na figura do secretário Guilherme Melo, professor da Unicamp. A ideia veio com ele, o Guilherme batalhou muito por essa subsecretaria, hoje na figura do secretário, eu venho apresentar essa subsecretaria. Temos a nossa subsecretária, a Cristina Reis, que é uma grande parceira e amiga, né, sempre nas pautas da indústria, desenvolvimento econômico, professora da UFABC, que hoje está à frente dessa subsecretaria. Bom, lá nós temos uma agenda bastante bem definida. Temos 3 coordenações gerais. Uma, que é uma coordenação geral de finanças sustentáveis. E nessa coordenadoria, a gente está fazendo a regulação do mercado de carbono. Então, foi logo a primeira pauta do governo, do Ministério da Fazenda, nessa área de desenvolvimento econômico sustentável. Um grupo de 9 ministérios, e dali saiu um texto, uma proposta substitutiva do PL de regulação do mercado de carbono, que foi colocado no Senado no começo do ano passado, e foi aprovado pelo Senado, passou pela Câmara e agora voltou para o Senado. Então, hoje, temos negociado alguns ajustes desse PL, hoje de novo, na relatoria da senadora Leila Barros, e assim a gente espera que ainda nesse primeiro semestre a gente consiga aprovar a regulação do mercado de trabalho, do mercado de carbono. Então, é muito importante essa pauta, é uma pauta estratégica, a partir disso começam os grupos setoriais, participação da sociedade civil, da indústria, para a gente entender como que a gente vai seguir com a questão do mercado de carbono, uma pauta que é global, né? Uma segunda coordenadoria geral, que é a segunda pauta que a gente tem trabalhado bastante, que é a questão da taxonomia sustentável brasileira. O que é a taxonomia? Ela é uma espécie de dicionário. Ela que vai dizer para a gente que atividades econômicas são sustentáveis. E aí, quando a gente está falando de sustentável, a gente não está falando de verde, a gente está falando de sustentável. Por quê? Porque a gente está falando de sustentável do ponto de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, redução de desigualdades de renda, de gênero, racial, territorial, e nós estamos falando também de questões ambientais e climáticas. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade na fazenda, a gente está falando desse conjunto de elementos que é o que a gente acredita que vai dar o tom daqui para frente, né? Essa taxonomia, ela é um processo complexo, que envolve, né, uma referência nacional. A Europa, o Bloco Europeu demora 5 anos, se eu não estou enganada, para fazer taxonomia. Muitos países já têm, né? A Colômbia tem, a China tem, o México tem. Então, é um trabalho grande de entender como isso foi feito lá fora, principalmente em países que têm uma característica parecida com a nossa, entender o que a gente pode adaptar, o que serve para a gente, o que não serve para a gente. Esse trabalho tem sido feito com participação da GIZ, que é uma agência do governo alemão, Prenuma, entre muitos outros parceiros que têm ajudado a gente a desenvolver esse trabalho. No passado, nós soltamos o Roadmap, que é o primeiro direcionamento da taxonomia brasileira, e aí temos esse desafio até meados do próximo ano de entregar
esse dicionário, digamos assim, da taxonomia brasileira. E ela vai passar a pautar, portanto, uma série de ações, né, projetos do que a gente entende, como deve ser a produção daqui para frente, né? Como é que a gente tem que se organizar para entrar lutar com esses novos desafios do mundo que nós estamos vendo. Bom, e aí a terceira é a coordenação geral da qual eu estou à frente hoje, que chama Coordenação Geral de Estrutura Produtiva e Sustentabilidade. Ali a gente toca basicamente questões da indústria. Então, nas duas primeiras a gente tem um projeto que é Fazenda, e essa terceira é uma atividade meio. A gente apoia ministérios parceiros, a Fazenda não faz política industrial, mas ela ajuda a pensar, ela mete pitaco, uma série de ações dos nossos parceiros setoriais. Então, nessa coordenação, o que a gente tem feito lá? A gente tem apoiado, principalmente o plano da Nova Indústria Brasil. A Verena esteve aqui com vocês ontem, né? Participou da abertura, não me deu uma carona, liguei para ela, utilizar recurso público, né? Dava para ter vindo junto, mas ela voltou ontem mesmo. E a Verena fez um trabalho muito, muito desafiador, que foi uma articulação com uma série de ministérios para que a gente pudesse chegar em 6 missões. Ela provavelmente explicou direitinho com muito mais detalhe, não preciso entrar de novo. Mas essas 6 missões, a gente conseguiu contemplar ali uma série de iniciativas e de projetos que já estavam no portfólio dos ministérios, mas precisavam de articulação. E eu acho que o grande desafio é esse: como é que a gente faz para articular uma série de projetos que estão à mesa, que todo mundo entende que são necessários, todo mundo discute em todo lugar, mas como é que a gente faz com que haja essa convergência de interesses para que a gente possa caminhar para frente? Então, nessas 6 missões, por exemplo, cada missão dessa abriu uma série de objetivos específicos, né? E a gente tem uma meta aspiracional também, que acaba dizendo um pouquinho dessa missão como um todo. Então, hoje, o Ministério da Fazenda, por exemplo, tem trabalhado fortemente no objetivo específico, que é da primeira missão, que é cadeias agroindustriais. Uma das metas é a gente aumentar o grau de mecanização da agricultura familiar. Então, esse é um super desafio para a gente, né? A gente sabe que melhora, a gente mecanizando essa agricultura familiar, a gente melhora a produtividade no campo, a gente melhora a geração de renda, a gente reduz desigualdades, a gente coloca a mulher para dentro das atividades, né? A gente fortalece o setor de bens de capital. E bens de capital é investimento, é importante, crescimento econômico. Então, é uma pauta que interessa a todo mundo. Temos trabalhado bastante nessa pauta de aumentar a produtividade do campo, principalmente da agricultura familiar, tá? É um trabalho que demanda essa articulação com as indústrias de bens de capital, com as associações, com a própria Embrapa, que tem uma tecnologia, uma ciência, né, ampla, antiguíssima, e que vem auxiliando a gente nesses trabalhos. Além disso, em relação à pauta de industriais, a gente tem trabalhado bastante com o novo PAC. Esse novo PAC ele traz eixos diferentes dos antigos PACs, então ele coloca educação para dentro, mobilidade humana, saúde, né? Então, é um PAC que ele vem mais fortificado, e dentro desse PAC existe um comitê que chama CIAPAC, no qual a nossa coordenadoria participa, que é o quê? Que são as compras no âmbito do PAC. E a gente sabe que compras públicas é um bom instrumento, é uma oportunidade muito boa para a gente desenvolver a indústria, para a gente fortalecer elos, para criar novos elos de cadeias que nós não temos. Um exemplo disso, por exemplo, a placa solar, que você comentou. Então, a gente tem uma demanda grande, porque placa solar tem crescido esse mercado de energia fotovoltaica, mas a gente não tem a cadeia toda, né? A gente tem aquele miolinho ali que é complicado, né? E a gente acaba montando a placa no final, uma série de coisas que a gente importa, né? Então, dentro ali da Minha Casa Faixa 1, Minha Casa Minha Vida Faixa 1, a gente consegue, com a AGU, com o recurso da União, a gente consegue, portanto, comprar, fazer compra pública, realizar compra pública de algumas coisas, a gente consegue, então, assim, montar alguns planos para fortalecer o que a gente entende que sejam elos estratégicos, tá? Então, dentro do PAC, a gente tem essa missão.
Então, de novo, a gente reúne os objetivos da nova indústria com a oportunidade de compras públicas dentro do parque. Então, essa articulação é que tem que ser feita, porque a gente tem se debruçado bastante nos últimos meses, principalmente meados do ano passado para cá. Além disso, a Fazenda também atua com os parceiros setoriais, então, MNE bastante nas questões de transição energética, não fazemos as políticas, mas a gente apoia nos instrumentos, então a gente tem uma agenda grande relacionada principalmente com a Secretaria de Regulação Econômica, que é uma secretaria dentro lá da Fazenda também, que cuida justamente de trabalhar em parceria com o MME os principais PLs que estão em andamento e já comento na sequência. Temos com o MAPA uma agenda muito forte, produtiva também. A gente sabe que a questão, por exemplo, da rastreabilidade dos bois é um desafio que está imposto. Né? Como é que nós vamos exportar? Quem que vai comprar da gente? Como é que vai ser essa questão mais para frente? Né? É um desafio de tecnologia mesmo, de monitoramento, de sistema, que a gente tem conversado e tem aproveitado esse espaço, para pensar novas estratégias para alavancar os setores produtivos. Né? Lá no âmbito da Fazenda também, a gente tem trabalhado muito com cadeias de valor. Então, como que a gente tem se relacionado com as pautas da indústria, principalmente de combustíveis, né? Com mapeamento de cadeias que a gente tem que são estratégicas na ótica da Fazenda. Como nós não fazemos política de energia, nem industrial, a gente trabalha com instrumentos e principalmente monitoramento de preços, né? Então, nós fizemos ano passado um grupo de trabalho oficial, o decreto, que reuniu 9 ministérios. E o objetivo desse grupo foi mapear 2 cadeias muito importantes. Então, um conjunto de cadeias de proteínas animal e outras cadeias de combustível, porque a gente entendeu que eram elementos muito importantes que pressionavam a inflação em um longo período e demoravam os preços a voltar ao lugar. Depois da pandemia, a gente sabe que teve um desarranjo gigantesco das cadeias, alguns preços voltaram mais rápido, outros não. A gente sabe que a gente tem uma referência de preços que é internacional, que muitas vezes não depende da gente, mas a gente tem sim defasagem nas cadeias, a gente tem sim gargalos que a gente consegue mitigar. Então, por mais que alguns preços a gente não controle, a gente tem elementos que a gente pode se fortalecer de resiliência em cadeias, deixaria a gente muito menos vulnerável, né, numa situação como essa. Então, analisando esses preços, a gente chegou a um conjunto de cadeias de proteínas, que seria carne bovina, suína, frango, ovos, leite, peixes, e combustíveis diesel, biodiesel, querosene de aviação e bio-QAV. Então, são cadeias estratégicas que a gente precisa entender, como o Rafael adiantou, principalmente as rotas, né, as possibilidades de rota, porque não tem mais de uma ou de duas, e isso implica uma série de decisões estratégicas. Então, a Fazenda puxou esse diálogo, esse mapeamento, o MNE é muito ativo, e mapa também a questão das proteínas animais. Esse relatório está disponível no site da SPS, se alguém tiver interesse, tem um sumário executivo, tem um relatório lá, e que a gente chega num conjunto de gargalos. Claro, cada cadeia tem sua especificidade, mas o objetivo era, vamos chegar num conjunto de gargalos, e aí a gente consegue colocar todo mundo na mesma página e elencar quais são as prioridades para mitigar esses gargalos em termos de cadeia. E ali tem uma série de ações que vão desde certificação digital, desde infraestruturas específicas, desde programas de tecnologia que precisam entrar em várias cadeias de forma repetitiva. Então, ali a gente conseguiu tirar umas missões, vamos dizer assim, mais pragmáticas para hoje, para tentar, de alguma forma, colocar o governo, os muitos ministérios na mesma direção. Então, a Fazenda ela tem um pouco desse papel, né, de articulação, apesar de não ser um ministério setorial, finalístico, mas ela tem alguns instrumentos que são financeiros e essa capacidade de ajudar na organização. E aí, por conta disso, a gente chega nesse último ponto, que é o plano de transformação ecológica, que está sendo organizado no âmbito da Secretaria Executiva da Fazenda, e ele é um plano de desenvolvimento econômico. Então, ele traz aqui para a gente também o foco na promoção do emprego, no aumento de produtividade,
na sustentabilidade ambiental e na justiça social, né? Esse plano ele está organizado em 6 eixos: o eixo de finanças sustentáveis, de adensamento tecnológico e produtivo, de bioeconomia, de transição energética, esse tema extremamente estratégico, de economia circular e de infraestrutura e adaptação à mudança climática, aí do Rio Grande do Sul, para mostrar para a gente como que a gente precisa se organizar, né, para mitigar os efeitos que já estão acontecendo dessa mudança climática, né? A gente precisa melhor se organizar nessa questão. Então, dentro desses 6 eixos, nós temos ali, a Fazenda funciona como um grande guarda-chuva, Rafael. A gente não tem um plano, mas a gente articula os planos para que eles possam andar todos da mesma forma que estão organizados. Então, finanças sustentáveis é o eixo que a gente tem produto. Então, aí entra aí regulação do mercado de carbono, que eu falei, taxonomia sustentável, e entram os títulos verdes da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, nós fizemos no passado a primeira emissão dos bons, conseguimos captar 2 bi dólares, 10 bilhões de reais. Esses 10 bi eles entram no Fundo Clima, e são esses 10 bi que estão financiando os projetos de transição. Ele é operado via Fundo Clima, que é via BNDES, né? Mas ele é captado pelos títulos verdes. Então, esses títulos eles atraem projetos de sustentabilidade. Nós não tínhamos, por exemplo, uma taxonomia ainda. Então, utilizamos uma taxonomia que o Tesouro já tinha, que é uma taxonomia que conversa com o mercado financeiro de outros países, e é isso, né? Pode ser uma jabuticaba, tem que ser algo que converse mundialmente, é um baita de um desafio. Então, a gente já tinha para o mercado financeiro uma taxonomia que dava conta, e por conta disso a gente conseguiu destacar e já realizar essa emissão. Mas a taxonomia brasileira, ela precisa vir, né? Então, a importância dela dispensa comentários. E aí a gente tem o eixo de adensamento, por exemplo, o objetivo de aumentar a mecanização da agricultura familiar. Essa questão entra no adensamento tecnológico, a questão das placas solares, de fortalecer por compras públicas, os elos das placas solares dentro do PAC. Então, todas essas políticas que estão acontecendo no âmbito da esplanada, a Fazenda tem esse objetivo, nesse guarda-chuva, de tentar organizar. E é assim que a gente vai planejando o nosso desenvolvimento sustentável. Bom, por fim, a gente tem alguns projetos do eixo de transição energética, que são esses projetos que estão na Secretaria de Reformas Econômicas, né? De Regulação Econômica, e a gente tem o PL, do Marco Legal de Hidrogênio de Baixo Carbono. Então, ele foi um PL que estava na comissão do deputado Arnaldo Jardim, na Câmara. A Secretaria de Regulação conseguiu negociar um texto que ficou muito agradável, que ficou satisfatório. Esse texto ele foi para o Senado, e agora, se não me engano, está na relatoria do senador Otto Alencar, e ele está em negociação. Tem algumas questõezinhas ali que a gente precisa tentar negociar com o Senado, é sempre assim, né? Faz parte do jogo, né? Para que a gente possa deixar um pouquinho mais redondo questões de quais são os subsídios, quais são as contrapartidas, aonde a gente quer chegar, né? E portanto, está parado lá nessa negociação, mas tem notícias de que talvez seja aprovado ainda essa semana. Vamos esperar que sim. Temos um outro PL, que é da eólica offshore, que também saiu com muita participação do pessoal dessa Secretaria de Regulação, né? Eólica tem um potencial gigantesco, como já bem foi colocado. Hoje tem um problema de demanda muito grande desse setor. Esse setor acaba concorrendo também com fotovoltaica de alguma forma. Esse setor eólica já tem uma cadeia pronta, 80% da cadeia está no Brasil, ou seja, é um ganho danado que nós temos, não podemos deixar essa cadeia desmantelar. É uma preocupação que está no radar, que está no dia a dia nosso, mais de uma vez ao dia mesmo, é uma conversa que é constante. E como é que a gente vai fazer para alavancar? Tem questões de custo, tem questões que são trazidas, claro, pelo setor, como financiamento, melhores taxas, condições de ambiente de negócio, tem esse próprio marco que vem pelo PL que precisa ser colocado
precisa ser aprovado, mas tem a questão da demanda, e a demanda depende da perspectiva de crescimento econômico, né? Então, atrair indústrias, o país precisa ter, né, precisa passar uma mensagem, precisa estar muito visível que quanto vai crescer, como vai crescer, né, e por quanto tempo sustentável vai crescer, e a gente melhorou as projeções nos últimos tempos, reajustando para cima as projeções de crescimento. Hoje teve uma reunião com a FMI para apresentar as novas projeções que acabaram de sair, para cima de novo. Então, nesse caminho, a gente tem andado muito bem. E, por último, só para terminar minha fala, que os 20 minutos gravados, tem o PL do combustível do futuro, que foi aprovado na Câmara e está no Senado. Então, ele também está em negociação no Senado no momento. Precisa chegar a um texto, né, que a Fazenda acorde, e aí esse texto acordado, ele volta para a Câmara para apreciação e a sessão presidencial. Tá? Então, esses são um pouquinho, tentei aqui nos 20 minutinhos dar mais ou menos um panorama de como que a gente está organizado pela ótica da Fazenda, o que a gente está fazendo e como que a gente conversa com essa pauta do encontro que é tão importante e dá a oportunidade da gente dialogar um pouquinho. Estou à disposição. Muito obrigada. Acho que foi um bom panorama do que vocês estão tentando fazer. Eu vou passar a palavra diretamente a Michele, então, para dar continuidade ao debate. Obrigada. Estou tentando colocar os slides. Me dá um segundo. Deixa eu ver. Estão vendo os slides? Sim. Que agora eu já não vejo mais. Muito obrigada pela oportunidade. A discussão que eu vou trazer hoje, ela é bem do ponto de vista internacional, a contribuição que eu quero fazer para a discussão. Sei que o objetivo é pensar o caso brasileiro, mas a contribuição ela vem bem do ponto de vista de como a indústria ela vem mudando do ponto de vista internacional. E o principal argumento aqui é que a transição energética ela está transformando a indústria. A gente vai ver um reordenamento das cadeias de valor em diferentes esferas. A grande questão do ponto de vista dos países, e do caso específico do Brasil, é como se vai reposicionar dentro dessa cadeia. Não existe, eu venho trabalhando na área de energia desde 2006, principalmente do ponto de vista internacional, e a gente vem vendo como o discurso, a narrativa e as políticas vêm sendo alteradas, e cada vez mais claro essa percepção de política industrial, de mudança das cadeias de valor, e das políticas e da competição entre os diferentes países nessa reorganização do setor energético, impulsionado pela transição energética. Então, o primeiro elemento, quando a gente fala das fontes de energia, é que não há uma rota única. Tem uma combinação de mix de soluções energéticas. O principal problema energético atual é a flexibilidade do sistema. O que significa isso? Significa que hoje em dia, para a gente produzir energia, a gente já consegue produzir a relativamente baixo custo energia limpa, não renovável, né? Mas o principal problema é que a gente precisa juntar consumo e produção de energia. Eu costumo brincar que a energia viaja na velocidade da luz, literalmente. Então, você está sempre buscando como é que eu faço essa combinação. E essa combinação é onde a gente tem diferentes tecnologias sendo desenvolvidas. Isso também explica por que eu tenho que ter muito mais renováveis, muito mais produção de renováveis do que comparado com o atual mix. Quando a gente está olhando os objetivos para 2050, esse é um gráfico da IRENA, a gente vai ver que se espera que tenha uma combinação de elementos para a redução das emissões. Um dos principais é a eficiência energética, que o Rafael comentou. Esse é um dos elementos importantes, por quê? Porque é uma forma
em teoria simples, né, uma forma que te permite, na verdade, adaptar o sistema. E aí a eficiência energética ela vai além da diminuição do consumo por unidade. Ela também é uma mudança do padrão de consumo. Então, você tem um perfil de consumo elétrico. Se você altera essa mudança de perfil elétrico para estar mais adequada à geração elétrica, você traz uma maior eficiência para o sistema. As renováveis, que é um elemento que, obviamente, vai ser central. O tema da eletrificação, né? A gente vai ver o sistema elétrico entrando em mais setores, né? O tema do hidrogênio, que eu vou voltar e discutir um pouquinho depois, a captura de CO2, que o Brasil tem potencial, e todos os elementos associados à bioenergia. Então, isso nos dá quais são os novos pathways, mas não se sabe exatamente essas porcentagens, como é que isso vai funcionar. E a gente vê investimento e mudanças da cadeia nessas diferentes linhas. Isso está gerando uma mudança na correlação de forças e no próprio significado da ideia de segurança de fornecimento energético. Historicamente, a gente pensa segurança de fornecimento energético baseado no petróleo e gás, né? Então, muitas das discussões geopolíticas, elas foram baseadas nisso, né? As próprias decisões industriais das cadeias de valor, quando a gente muda para a questão das renováveis, a gente vai mudar a lógica do problema, porque não é mais a energia em si, não é mais o produto em si, não é mais o custo variável, e sim as tecnologias que permitem a produção dessas tecnologias. É aí que vai estar o gargalo. Então, quando a gente faz a discussão onde são feitos os painéis solares, onde são os módulos dos painéis solares, então é aí que vai mudar. Esse que vai ser, na verdade, a mudança do gargalo do ponto de vista de segurança de fornecimento. Quando a gente fala de mudança da cadeia de valor, por que a gente espera uma mudança da cadeia de valor? Porque o tamanho da produção de energia ele vai se multiplicar por mais de 3. Então, quer dizer, por que isso? Porque para a gente fazer o que a gente faz atualmente com combustível com renováveis, por causa desse encaixe, você vai necessitar uma grande produção de renováveis. A cadeia de valor que a gente está acostumada, principalmente associada aos combustíveis fósseis, ela vai diminuir porque a demanda vai diminuir, e aí você tem toda a discussão de como é que você vai readequar a indústria dessas cadeias de valor, né? Como é que eu vou readequar, como é que eu uso o conhecimento dessas cadeias de valor existentes nesse novo contexto, e o tema da nuclear que vem sendo discutido. Mas aqui é simplesmente para a gente ter uma ideia do tamanho. Então, é grande e que você tem uma grande mudança de quem serão os principais. Então, a gente tem que pensar em indústria que produz, né? A indústria que produz eólica, a indústria, não só a geração de energia em ela mesma, mas a produção dos painéis, das hélices, tudo isso ela tem que estar associada com esse novo tamanho da indústria. Quando a gente vai falar de políticas que impactam isso, eu vou passar bastante rápido, porque a ideia não é entrar muito em detalhe, mas algumas políticas que a gente está vendo são bastante importantes para esse processo da mudança da indústria com a transição energética. Um é o preço do carbono, né? Eu acho que esse é um elemento importante. Outro é a mudança dos subsídios e impostos, principalmente que a gente tem que lembrar que hoje em dia a gente tem um grande nível de subsídios e impostos associado ao petróleo e gás natural. Isso significa que se a gente vai trabalhar nesse processo de transição energética, as políticas para poder fazer essa mudança vão ter que mudar esses mecanismos de subsídios implícitos e explícitos associados ao gás natural. A gente está falando, esses dados são dados do FMI, a gente está falando que hoje em dia a gente tem em torno de, juntando subsídios implícitos e explícitos, em torno de 8% do GDP global
em termos de subsídios. Então, são valores bastante elevados, 7% hoje em dia, para poder chegar, se não há uma mudança importante, a 8% para 2030. Então, quando a gente está falando de políticas gerais, esse é um dos pontos que, inclusive, o FMI e outras instituições internacionais, ela vem batendo muito. Como é que a gente faz essa adaptação? Do ponto de vista dos impostos, aí também é um tema importante, porque há muitos países que vivem ainda, muitos setores que vivem dos impostos sobre petróleo e gás, dos diferentes taxas, né? Então, como é que eu vou fazer essa reestruturação da economia se a gente vê que esses impostos eles vão diminuir? Quando a gente fala de políticas gerais, todo o tema das renováveis é importante, dos objetivos, mas também quando se proíbe e os mandatos, né, de você retirada de combustíveis fósseis. E aqui a União Europeia é um dos que vem impulsionando muito o tema, onde você tem um objetivo, por exemplo, de 14,5%, a redução de 14,5% das emissões de efeito estufa através dos usos das renováveis para 2030. E ainda você tem como objetivo pelo menos 29% das renováveis no setor final do consumo de energia, quer dizer, não só na produção de eletricidade, mas no uso final do consumo. Esses objetivos, esses mandatos, isso cria uma demanda às novas tecnologias. Outro tema importante são as políticas específicas de renováveis, tanto do ponto de vista como os leilões, né? Tanto do ponto de vista como os leilões de grande escala, como também as políticas de renováveis de pequena escala, que também cria uma outra parte, na verdade, da demanda da transição energética. Ainda em termos de políticas gerais, o que a gente vê de políticas para a transição energética estão associadas à infraestrutura, a desenvolvimento regional, que eles chamam de Smart Specialization, principalmente aqui na Europa, como é que cada região você vai criando hubs, na verdade, associado à universidade, à produção, ao desenho, como é que você vai criando essas especializações em diferentes regiões, essa relação com a universidade e pesquisa, o tema das patentes, que eu vou voltar a tocar, e toda a discussão da disponibilidade de mecanismo para capital de risco. Também esse é um tema importante quando a gente está falando de políticas gerais para a transição energética no cenário internacional. Um elemento específico que eu queria trazer, porque é uma coisa internacional, mas que está impactando fortemente as ações da indústria, não só, então a gente falou da indústria de energia do ponto de vista do mix energético, né? Então a gente vai ver uma alteração do ponto de vista do mix, qual tipo de energia vai ser utilizado. Como consequência, a gente vai ver uma mudança da cadeia de valor dos equipamentos para esse mix energético. E, por outro lado, a gente vai ver uma mudança das indústrias que consomem energia, né? Porque algumas das políticas energéticas, ela vem olhando o uso das emissões de carbono associado com a indústria que usa isso, né? Que seria o escopo 2, quando a gente está pensando em termos de emissões. Um dos mecanismos que creio que é importante a gente ter presente é o Carbon Border Adjustment Mechanism. Esse é um imposto de fronteira, é o primeiro que se está estabelecendo, então por isso acho que é importante, porque provavelmente uma tendência, né? A gente vê uma disputa dos países desenvolvidos e a gente vê que essas políticas, na verdade, elas vão se tornando tendência. Qual que é o objetivo desse imposto de fronteira associado com carbono? O objetivo é reduzir as emissões e, principalmente, diminuir o que chama de vazamento de carbono, carbon leakage. Então, a ideia é de que as indústrias que estão dentro da região da União Europeia, elas têm que competir de forma igual, em termos de carbono, com a importação dos produtos. Então, a primeira fase da política se espera que seja em 3 anos, ela entrou em vigor agora, em 2023, ainda é visto como uma fase experimental. O objetivo dessa primeira fase são as que têm elevadas emissões, como cimento, fertilizante, ferro, aço, alumínio, hidrogênio, eletricidade.
e o objetivo é que isso se amplie para os próximos setores, para outros setores, depois de 2026, que é onde vai ter as próximas fases dessa política. Por que isso é importante, né? Esse tema é importante porque é uma política internacional que não só impacta, porque cada país tem o seu próprio mix energético, o comércio de energia ele é complexo, principalmente quando a gente está falando de eletricidade. Aqui é o produto resultado dessa energia, né? Então, a gente vai mudar o comércio internacional. E você teria duas opções, né? Ou você tenta exportar e cobra o preço do carbono nessas regiões, como nesse caso a gente está falando da União Europeia. Isso significa que o imposto sobre o carbono vai ser colocado no país importador dos produtos. A outra opção seria que o país que exporta ele crie mecanismos onde ele cobre internamente esses impostos e quando faça a exportação já tenha a forma de poder igualar. A grande importância de como é que a gente vai lidar com o CBAM está relacionado com quem fica com esses recursos associados ao mercado de carbono, e a outra importância é a gente ver como o comércio internacional, a gente vai vendo que ele vai começar a ser cada vez mais moldeado por essas questões e esses limites. 4 minutos. Tá, estou terminando. E do ponto de vista de políticas específicas, a gente fala de linhas de financiamento específicas e subsidiadas, a gente vê promoções de demandas específicas, como é o caso do hidrogênio, que eu vou falar um pouquinho mais, a gente vê em promoção de oferta, quer dizer, leilões onde você tem uma compra da oferta, condições habilitantes associadas com todo o tema das certificações e desenvolvimento do mercado. Só para dar o exemplo de hidrogênio, então aqui só um pouco um exemplo de como é que essas estratégias vêm sendo desenvolvidas no mundo, vamos dizer, a gente vê um avanço muito grande no tema de hidrogênio. No entanto, quando a gente olha para o tema de hidrogênio, a gente vê que o hidrogênio convencional, ele ainda 3 vezes mais barato que o hidrogênio renovável. Né? O que significa isso? Né? Significa que a gente tem diferentes falhas de mercado, diferentes externalidades que não são consideradas, custo de transação, e que a gente vai necessitar um nível de investimento altíssimo para fazer com que isso avance como esperado. Dentro dos riscos associados a essa indústria, o principal elemento que foi identificado, esse é um trabalho feito pelo Banco Mundial, o principal elemento é o risco de demanda, quer dizer, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar e que a indústria se comprometa, na verdade, da utilização nesse hidrogênio por causa dessa diferença de custo que a gente viu anteriormente. Então, a gente viu que tem custo, tem um gap entre o custo do hidrogênio atual e do hidrogênio verde, do hidrogênio cinza, né, o hidrogênio com emissões e sem emissões, mas a gente vê que vários países vêm colocando esse investimento para que avance. E por que isso? Né? Um dos motivos, na verdade, é que a gente vê um desenvolvimento tecnológico muito grande. Atualmente, você não vê hoje discussão de hidrogênio que não esteja associado ao desenvolvimento da indústria tecnológica, e aqui só uma referência de um paper que eu estava revisando e que eu achei muito interessante, que mostra como as redes de patente de hidrogênio vêm desenvolvendo, e tem 2 conclusões que eu acho que é importante aqui para poder falar por que a gente tem que avançar numa coisa que tem um custo alto. É que você tem uma grande preferência ao attachment, né, quando a gente vai olhando nas patentes. O que significa isso? Significa que as patentes que são feitas anteriormente, elas têm muito mais peso econômico e de interconexão entre as outras patentes. E a outra conclusão é que ainda tem espaço para o desenvolvimento de novas patentes. E essas políticas elas têm que ser específicas em novas áreas do desenvolvimento das patentes e da tecnologia de hidrogênio. Porque o Brasil, entre os diferentes países, na verdade, que tem capacidade de usar eletricidade para produzir hidrogênio, muitos desses países que hoje estão investindo em hidrogênio, na verdade, se você usa a eletricidade da rede, o hidrogênio ele vai vai emitir mais do que o gás natural. Em países como o Brasil, por exemplo, a eletricidade da rede, o hidrogênio emitiria menos. Bem, muito obrigada, quis trazer um panorama aí um pouquinho mais específico da indústria do ponto de vista internacional.
obrigado. A gente pode, mais à frente, voltar ao tema de hidrogênio. Acho que a gente tem um grande problema no Brasil, que é custo de capital para enfrentar essa agenda, né? Wanderleia, eu passo a palavra a você, então. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer não só participar desse evento, como encontrar algumas caras conhecidas que estão, digamos, no lado esquerdo, né? Que a gente chama, né? Muito obrigada, parabéns para os organizadores, os apoiadores, a você, Rafael, pela oportunidade de trocar essas reflexões com a Thalita e com a Michelle, amiga de longa data. Eu gostaria de estar aí, na verdade, para tomar cerveja e ir para um pit dog depois e tal, mas infelizmente estou aqui no meio da Virgínia, então eu vou compartilhar um pouco dessas reflexões por aqui. Eu espero, numa oportunidade futura, estar com vocês. A pessoa que me apresentou esqueceu de dizer que talvez a coisa mais importante da minha trajetória profissional, que foi eu ter integrado o grupo de estudos de economia industrial, que foi liderado pelo Rogério, e que, desde a sua primeira edição, numa apresentação do Renato Garcia sobre o cluster de calçados em Americana, em São Paulo, é onde eu entrei com mais afinco no que seria a minha vida profissional. Então, eu tenho esse carinho e fico muito honrada de poder estar com vocês nesta tarde. Vocês confirmam, por favor, se estão vendo, porque eu estou com um sistema de tela aqui muito, muito confuso. Se vocês estão vendo a apresentação em tela cheia. Você confirma para mim, por favor? Sim, vamos ver. Perfeito, muito obrigada. Bom, o que eu quero trazer uma reflexão que, de alguma maneira, complementa, do ponto de vista das políticas de inovação, para a mudança climática e para a transição energética brasileira, para a descarbonização de setores importantes, e eu acho que pode ser um bate-bola interessante com as duas apresentações que me antecederam. Eu acho que a gente, por todas as voltas que a gente pode dar com relação à transição, ela tem no centro um problema, que a gente não tem como escapar, ou seja, a inovação ela é a principal fonte de incremento de produtividade e desenvolvimento de longo prazo, e a literatura já mostrou por diversas formas de que é assim. Queremos ou não trabalhar com esse risco e com essas incertezas. Por outro lado, nós temos mais de 80% do PIB global hoje comprometido com a neutralidade climática até 2050. Ou seja, essa é uma agenda internacional, como pontuava a Michelle. Mas, por outro lado, o ritmo atual dos investimentos para inovação não vai permitir nem o alcance das metas intermediárias, agora em 2030, e também não em 2050. Então, o que isso significa? De que há um desafio por parte dos países de acelerar a implementação em larga escala das tecnologias que são existentes, muitas delas não foram pensadas para essa transição, então tem um espaço de readequação. Desenvolver tecnologias que estão longe da maturidade, de fato, mais da metade das tecnologias limpas que estarão incidindo sobre a transição, elas ainda estão na fase de prototipagem, então são nos TRLs bastante iniciais de madurez, de maturidade tecnológica. Então, especialmente naqueles setores que são difíceis de descarbonizar, né? Tem um tema de redução de custos e aumento de difusão. Evidentemente, todas as trajetórias tecnológicas postas foram construídas, consolidadas, e as competências todas ao redor foram construídas baseadas em outra trajetória, em outro dinamismo econômico, que é os combustíveis fósseis. Então, isso não é um tiro de curto prazo, né? Evidentemente que, como diz Azul, né, você já sabe, mas não custa lembrar, existe uma série de barreiras que impedem a inovação, em geral, em todos os setores e particularmente nas tecnologias de baixo carbono, né? A primeira, evidentemente, é a apropriação incompleta dos retornos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, porque particularmente nas tecnologias de baixo carbono, os spillovers do conhecimento, ou seja, as diferenças entre a taxa de retorno privado e do social, são muito maiores, chega no nível de 60% comparado às tecnologias ditas sujas, né? Há essa dependência da trajetória, que eu mencionava, que tem fatos que incidem sobre cumulatividade de conhecimento, custo de mudança, os efeitos de rede, se tem fornecedor ou não tem,
os benefícios de escala e as complementaridades que faz parte do próprio dinâmica da inovação e como ela se arrasta no tecido produtivo industrial. Os mercados financeiros incompletos, é muito difícil de você financiar tecnologias que ainda estão em etapas muito iniciais da cadeia de desenvolvimento. Do lado de quem financia, não tem uma certa apropriação incompleta, porque não entende o que está sendo financiado. Do outro lado, você tem tecnologias que você tem um pesquisador com a ideia, não tem garantia de nada. Isso tem um impacto imediato no financiamento de ciência disruptiva, nessas deep tech, e isso tem um impacto importante na configuração internacional, inclusive, do conhecimento científico e tecnológico, né? Finalmente, as externalidades, dinamismo, falta de capacidades. Esse é um tema que eu acho que a Thalita mencionou algumas vezes, é importante reforçar o fato de que as novas habilidades que estão surgindo para os setores ditos emergentes, os empregos estão muito concentrados em setores que já estão dominados por homens. Então, isso tem uma dívida que a sociedade já tem, em termos de paridade e transição justa, e essa transição, se não bem feita, pode acentuar essa diferença, que do ponto de vista social, é uma burrice, e do ponto de vista econômico, é uma imbecilidade, já que você deixa 50% da população fora do sistema de apoio às retomadas de crescimento econômico. E você tem as famosas falhas de governo, que a gente carinhosamente chama de inconsistência dinâmica, onde as mudanças permanentes dão a sensação de um certo ter que recomeçar todo o tempo, além das inseguranças jurídicas, sobretudo para investimentos privados. Eu não vou falar de hidrogênio verde, porque se tem uma pessoa que entende hidrogênio verde aqui nessa conferência é a Michele, mas o hidrogênio verde, para dar um exemplo do papel que ele tem na transição energética, nós estudamos o caso chileno e tem um elemento que é claro de por que nós temos que apoiar o hidrogênio no Chile, que é um país que tem todas as condições, de fato, da região, eu acho que é um dos mais avançados na implementação, mas na base, você precisa de instrumentos de oferta e demanda para destravar as falhas de mercado, acelerar o desenvolvimento de projetos demonstrativos com tecnologias que compitam entre si mesmo, adotar compra pública sustentável e fazer esse descasamento, melhorar esse descasamento entre a demanda insuficiente estabelecida e a falta de ambição política. Do ponto de vista político, é muito difícil se comprometer com algo que ainda não tem um modelo de negócio estabelecido, que se sustenta de pé financeiramente, então fica um pouco essa dificuldade de comprar a ideia e implementar e sustentar por longo tempo, né? Mas eu queria trazer aqui o papel crítico do Estado no desenvolvimento, e eu quero usar justamente o que você mencionou aí dos painéis solares. Essa é uma figura da Agência Internacional de Energia, com quem no BID nós temos trabalhado muito para refletir sobre o impacto nos setores. Ele basicamente, se tiver que guardar 3 mensagens, apoio contínuo do Estado por longos períodos. Número 2, uso massivo de instrumentos de oferta e demanda para acelerar a inovação. E número 3, o papel da competição vinculado à colaboração internacional. Se vocês olharem os painéis solares, eles começaram nos anos 50, no Bell Labs, numa espécie de obrigação para investimento em P&D, e com projetos pilotos, projetos demonstrativos. Dos anos 50 até os anos 70, não tinham nenhuma viabilidade financeira, quando então a NASA incorporou nos ônibus e painéis que iam para o espaço. Nos anos 80, com a crise do petróleo, o Japão precisava de fontes alternativas e mais estáveis de energia, começou a investir, a Sharp entra e começa a investir. Depois vem outros países que vão usando determinados outros instrumentos, como a Austrália, a Alemanha, tem a própria Itália, e evidentemente tem uma disparada a partir do ano 2010, a consolidação dessa indústria. É interessante que quando a Agência Internacional ela decompõe a participação, a contribuição da queda do preço dos painéis solares ao longo de uma década, mostra que por 60 anos, que foi o tempo que a indústria tomou para se consolidar, foram melhorias técnicas atribuídas típicas a mecanismos de mercado, como learning by doing, investimento em pesquisa privada e economias de escalas, respondem por 2/3 do custo dessa queda, e o conjunto de apoio público e privado para financiamento dessas tecnologias responderam por 60% dessa queda.
Até 2001 é interessante a história, tinha uma disputa entre duas tecnologias dominantes que se alternavam, mas foi a partir da produção em massa de tecnologias cristalinas, células cristalinas na China, que a indústria efetivamente se consolidou. Então, isso é uma trajetória que vem de muito tempo, que não é plug and play, mas que, de alguma maneira, o que eu quero enfatizar é de que não é mais uma questão meramente local. A perspectiva é global para esse tipo de abordagem. O mesmo a preço das baterias de lítio, né, que teve uma queda de preço de 90% em 3 décadas, e a cada queda, a taxa de aprendizagem, então, durante os anos 2000, a cada declínio no fator de 40 no preço, o aumento da capacidade era por 50 mil. Então, a taxa de aprendizagem é muito alta a partir do momento em que você recupera os conhecimentos todos que estão, muitas vezes, dispersos, mas com um foco específico em um resultado. Particularmente sobre a nova onda, eu digo nova onda porque ela sempre esteve, né? Mesmo em organismos multilaterais, nós éramos quase que proibidos ou desestimulados a falar de política industrial, porque ela gerava muito, digamos, tinha um argumento forte na teoria, mas ambíguo na prática, como diz o Danny Roderick, né? Mas ela voltou em função de uma complexidade da agenda, da arena geopolítica, que a gente não pode desconsiderar o que está acontecendo hoje, e a integração do mundo físico e digital. Nós fizemos uma análise no BID sobre os principais instrumentos que alguns países têm adotado, e eu quero contar aqui particularmente dos Estados Unidos. Eu lidero a rede latino-americana de agências de inovação, que são 14 agências de 12 países aqui da região, e nós fizemos um estudo para analisar a reforma específica dos Estados Unidos e teve 10 grandes reflexões, aprendizagens que eu gostaria de compartilhar. A primeira é não selecionar muito mais do que 10 tecnologias críticas. Capacidade que eu tenho hoje, capacidade que eu quero desenvolver. Orientar a pesquisa por missão, em foco em desafios locais, mas que tenham alcance global. O balanço entre pesquisa movida pela curiosidade e inspirada pelo uso. Esse é um desafio muito grande, sobretudo em lugares onde as universidades têm o seu poder muito forte, muito importante na política nacional. A importância de se criar hubs regionais para difundir o conhecimento, porque o tema da difusão das tecnologias é um tema muito importante sobre a produtividade. Eu acho que esse é um dos grandes gargalos das nossas economias latino-americanas. O tema da diversidade e inclusão, que eu mencionei, sobretudo agora com a onda muito poderosa da inteligência artificial. O reforço entre parcerias, as iniciativas que são muitas vezes muito pioneiras, mas são desconectadas da estratégia nacional. Um pouco do balanço entre difusão, conhecimento novo, de novo, iniciativas do pesquisador e como ela se vincula a estratégias top-down ou bottom-up. E, finalmente, aqui um tema da diversificação dos instrumentos. Não se conseguirá fazer a transição sem investimento do setor privado, e só com grants não será possível em nenhum lugar do mundo. Então, eu acho que o desafio nosso, como pensadores das políticas públicas, é como pensar novos instrumentos financeiros que dão conta para isso. Faltam mais 4 slides, então eu não quero correr demais, mas basicamente está tendo uma maratona para o domínio dessas tecnologias de transição. E o FMI, que tradicionalmente foi muito crítico das políticas, nos últimos anos ele tem olhado com mais carinho, sobretudo depois da Covid, né? Política industrial e de inovação. A maior parte das 2.500 políticas industriais hoje no mundo estão concentradas em países avançados, e a razão é simples. As patentes estão aí disparando, como a Michelle mostrou, os spillovers são maiores, e tem uma preocupação de que o centro são preocupações com competitividade, com resiliência de cadeias e com segurança nacional. Um ponto de atenção que o FMI, apesar de qualquer opinião que se possa ter, lembrar de que muitas vezes uma parcela grande dessas 2.500 políticas industriais hoje, elas seguem dedicando muito tempo, muito recurso em investir em setores que já estão muito estabelecidos, o que é uma certa incoerência com toda a literatura e todos os avanços que as políticas de inovação e políticas industriais têm montado. Então, de alguma forma, vem sempre essa reflexão de que a política industrial não é uma cura mágica para o crescimento ruim, o crescimento lento, muito baixo, né? Então, há que pensar, digamos,
um mix de instrumentos de indústria e de inovação para superar não só os desafios de conhecimento baixo, lento, mas também aspirar a novas posições no mercado internacional. Para a agenda brasileira, evidentemente, acho que a gente tem que começar do começo, né? A Thalita, de alguma forma, representa um governo que está voltando uma reconstrução de uma agenda que se perdeu. Além da retomada do protagonismo importante do país no cenário internacional, mas existem múltiplas camadas de desafios, como espaço fiscal muito restrito, décadas de crescimento modesto, baixo crescimento, produtividade. Eu vi que vocês tiveram uma sessão sobre a produtividade na indústria brasileira, é desalentador, né? E quais os gargalos que ainda nós temos nos fatores habilitantes para transitar para a nova agenda internacional. E, como gaúcha e como alguém que teve a família praticamente sugada pelas águas do Vale do Taquari, está aí o exemplo sobre o desafio exacerbado e cada vez mais frequente e devastador das mudanças climáticas. Então, é um desafio que se coloca. A Thalita mencionou algumas das iniciativas do Ministério da Fazenda. Todos esses programas que estão aí, eu acho que carecem ainda de melhor detalhamento, de melhor compreensão. Eu lembro que no encontro do ano passado vocês tiveram uma reflexão super grande sobre a governança, controle, monitoramento, avaliação, então não é o caso aqui, mas de fora, nós ainda não conseguimos fazer uma análise profunda. O que fizemos, e com isso eu vou me encaminhando para o final, nós fizemos uma análise de alguns instrumentos de inovação e de políticas de inovação focados na resiliência climática e na descarbonização industrial. Nós analisamos esses programas internacionais, mais 8 casos da América Latina e do Caribe, dentre eles, algumas das iniciativas que eu mencionei aqui nesse slide da agenda brasileira. E, basicamente, nós construímos pensando no típico teoria de mudança, né? Assim, como eu defino estratégia, instrumento, implementação, novamente do impacto, né? A gente volta pelo impacto, começa o desenho pelo impacto que queremos almejar, e fizemos uma análise exaustiva de todos esses programas, e esse é um estudo que vai ser lançado daqui a pouquinho, está em fase final. Eu vou passar os pontos positivos, mas eu gostaria de chamar a atenção só para os gaps que ainda nós temos na América Latina, comparado com aquele conjunto de instrumentos e de políticas que estão em vigor na Europa. Faltam ainda medidas de demanda, do ponto de vista de demanda, há espaço para se trabalhar mais instrumentos de demanda, especialmente compra pública de inovação, para alavancar, inclusive, o aumento dos recursos para pesquisa básica aplicada, e aumento de difusão de tecnologias existentes, sobretudo em micro e pequenas empresas, que algumas delas ainda estão na indústria 3.0. Falta ainda muitos detalhes sobre a coordenação. Esse conjunto de iniciativas, se bem ela é muito bem recebida para quem é do nosso campo, por assim dizer, gera muitas incertezas com relação aos compromissos que o país assumiu em âmbito internacional, e como dos compromissos que você assume, como você ordena toda essa institucionalidade, todo esse monte de gente pensante, para que as metas sejam, de alguma forma, alinhadas à implementação de uma agenda país. Eu acho que esse é um grande desafio, que não é só o Brasil que tem, o Brasil é muito maior pelas dimensões continentais, mas falta esse descasamento entre a política, a implementação da política e como essas implementações, como esses instrumentos se conectam a uma agenda maior que nos coloca, digamos, no cenário internacional. Acho que esses são alguns dos desafios que aí estão postos. Em muitos casos, as NDCs, ou seja, os documentos oficiais de compromisso, por exemplo, muitos não incluem o Ministério da Fazenda, em alguns países da América Latina. Então, se quem é o campeão para poder monetizar não está na mesa, os compromissos também ficam muito pouco sólidos, por assim dizer, né? Eu acho que isso é um esforço que a Thalita mencionou, que o Ministério da Fazenda está fazendo perfeitamente, né? Era isso, Rafael. Muito obrigada e desculpa se eu passei o meu tempo. Muito obrigado. Quero agradecer aos 3 panelistas, eu acho que foram temas super importantes e complementares. Em função do horário, eu acho melhor a gente abrir a palavra à plateia, e aí depois a gente vai fazendo comentários, enfim.
Bom, boa tarde a todos. Queria levantar alguns pontos aqui, principalmente para a Thalita, porque é mais envolvida na política industrial. A gente tem debatido bastante, a leitura da Bíblia traz alguns pontos bastante positivos, como o Rafael levantou, a ideia de, pelo menos na minha leitura, de uma ênfase maior nas tecnologias e na inovação, quando comparada a outros esforços de política industrial. Então, uma perspectiva um pouco mais aglutinadora e transversal também, eu acho que é bastante relevante na ideia de trazer com relação de forças políticas minimamente mais próximas disso, né? Aquela ideia de, olha, eu coloco algumas agendas que são um pouco mais transversais, como produtividade, inovação, desenvolvimento tecnológico, tem muito menos oposição que outras áreas. Então, isso acho que é um ponto bastante importante, centralizado na lógica da sustentabilidade, que nos dá alguns eixos aglutinadores bastante relevantes, né? Alguns pontos que eu queria te ouvir, assim, no sentido de talvez que mereciam alguma atenção, um destaque. É claro que é muito mais fácil estar desse lado, levantando as questões, né? Mas para ver como elas têm sido tratadas ou pensadas a partir dessa lógica, né? A política orientada às missões parece ser uma leitura que ganhou o debate internacional, né? Tem muita inserção, tem bastante aceitação, ela consegue esse papel aglutinador. Por outro lado, pelo menos na minha leitura, quando a gente olha para essa ideia de políticas, elas são muito mais de longo prazo, exigem toda a institucionalidade e a coordenação, que a gente sabe que são complexas, e vem lá da leitura da Mazzucato nos Estados Unidos, que é uma política de Estado, e mais do que isso, do Departamento de Estado, muito complicado, e para países que estão na fronteira, de certa forma. Tudo bem, dá para adaptar, dá para pensar, dá para levantar as questões. Né? Um conjunto de recursos, de comprometimento, que muitas vezes tem como elementos catalisadores a geopolítica. Ou pelo menos, historicamente, todos os exemplos vêm nessa linha. Agora, a gente tem um outro um elemento que empurra muito importante, que é a sustentabilidade. Perfeito, né? Eu fico, às vezes, um pouco preocupado na linha da economia política da política industrial. Então, o governo tem que ter resultado em menos de 4 anos, tem que articular instituições e ter uma retomada do debate relevante. Até que ponto, às vezes, eu sei que a construção das políticas é muito difícil, né? Mas eu fico um pouco preocupado no sentido de a gente sobrecarregar de novo a política industrial, colocar nela elementos que são muito mais de políticas de desenvolvimento, acho que todos aqui estamos de acordo, da aula de política industrial e de desenvolvimento, mas que talvez os resultados não possam aparecer ou não possam ser atribuídos à política industrial, de certa forma. E nessa linha, o conjunto de missões, pelo menos na minha leitura, é um conjunto de missões amplas, né? Várias missões, né? Se a gente for pensar, 6, comparado com a PDP, é bem menos, tal, mas são missões robustas. É a próxima etapa, não é? Que agora são os nichos, que foi adiado. Os 6 se tornarão 19, eu acho. Os 6 só a diretriz, eu ia falar, a questão das diretrizes, né? E aí, por outro lado, só para finalizar, então, quando a gente olha para a compatibilidade nos instrumentos, aí que eu queria meu ponto. Os de financiamento me parecem muito relevantes, inteligentes. Claro que a gente tem problemas de financiamento no caso da economia periférica, não é aí que a gente vai resolver, né? Mas sim, atuando. Mas, por outro lado, eu sinto um pouco a falta de alguns instrumentos que incentivem o investimento. Dá para entender a questão fiscal, é claro, mas quando a gente olha para o que deu certo no Brasil, entre aspas, muitas aspas, o que deu certo, né? A política de desenvolvimento graduário, tem crédito, tem isenção de imposto, tem Embrapa, tem demanda e tem agentes. Historicamente, tem vários outros problemas que a gente sabe, né? Mas como que a gente olha para a questão tributária? Tem a reforma. O que eu quero dizer é o seguinte, não parecem muitas missões e alguma timidez nos instrumentos para aquém do financiamento? E aí eu finalizo com a discussão dos agentes. Eu queria saber como vocês têm pensado nisso. Porque a discussão dos agentes me pareceu um pouco ausente, claro que no documento oficial, um debate muito mais difícil, né?
se fazer, e a gente sabe quais são os nossos agentes, mas talvez tem muito política industrial sendo discutida no mundo, principalmente para a China, e na Alemanha também, a ideia dos hidden champions ou dos little brands. São empresas de médio porte, na Alemanha, né, muito mais claro, mas muito próximos a serviços intensivos de conhecimento, e a gente tem um conjunto de empresas bastante relevante no Brasil e contorna um pouco essa ideia dos grandes campeões nacionais, que isso não dá para colocar mais no debate, né? Mas tudo bem, esses nem precisam mais, vão vir aquele instrumento de inovação do BNDES, eles vão sozinhos, nem divulgar, né? Agora, os médios, essa situação de um pouco de falta, puxando para o conhecimento, levantando alguns pontos. Né? Obrigado, James. Desculpa me alongar. Mais alguém? Vou fazer uma rodada, acho que de 3, 4 perguntas, depois a gente vai encaminhar. Eu só vou pedir para quem for fazer pergunta, vir aqui para elas poderem ver quem é e falar próximo ao microfone para elas poderem ouvir. Pode ser. Aqui não. Mais no meio. É que a câmera está pegando isso. Para a Michelle e a Anderleia ver quem. O Brasil tem um problema de energia muito grave em 2011, quando a indústria... Em 2011, o Brasil teve um boom da indústria, e daí a minha dúvida seria que, por exemplo, o governo vai continuar, por exemplo, investir, por exemplo, em hidrelétrica, que é um tipo de energia renovável, mas, por exemplo, a principal discussão de ter uma usina em Belo Monte é que precisava de energia para alimentar a indústria, para manter aquecido, ou vai segurar um pouco a indústria, não deixar ela chegar, por exemplo, na capacidade máxima, mas vai gastar mais tempo em fonte renovável de energia para fazer um crescimento, um desenvolvimento mais sustentável, ou, assim, vai ser... Porque isso é um trade-off. Às vezes você vai gastar muito mais tempo fazendo uma energia sustentável e às vezes acaba o governo. Você não... esse resultado vai ser muito lá na frente e às vezes você precisa de energia, porque o Brasil sempre enfrentou uma série de apagões nos anos 2000 e quando começou a se o primeiro governo Lula, ele falou que não ia ter mais apagão, e um dos motivos de construir um monte de hidrelétricas na Amazônia, no Mato Grosso, no Pará, no Amazonas, era para aproveitar o potencial hídrico para que não houvesse esses apagões. Inclusive, há relatos de algumas empresas nos anos 2000 e no decorrer que simplesmente davam férias coletivas porque não tinham energia suficiente para movimentar a indústria. Ok, obrigado. Mais alguém? Então, eu teria uma colocação, na verdade, duas. A primeira é em relação ao hidrogênio, eu vou voltar a esse tema, porque eu acho que é importante. Acho que são duas variáveis importantes, né, nessa discussão. Um é o custo de energia, eu acho que a gente tem um bom encaminhamento, como a gente vem lendo na imprensa, sinais de excesso, inclusive, do sistema elétrico. E o outro problema, que aí para a gente é um problema, é custo de capital. Né? E aí, desse ponto de vista, quando a gente fala sobre isso, e a literatura internacional enfatiza muito a ideia do hidrogênio verde, para voltar à taxonomia da Thalita, que está vinculada a uma rota tecnológica específica, que é a eletrólise. Né? Eu pergunto a vocês se haveria uma forma do Brasil entrar em hidrogênio renovável, contornando essa rota da eletrólise, e desse ponto de vista, contornando esse problema que a gente ainda tem de custo de capital. Penso, por exemplo, se há formas da gente entrar nesse mercado via biogás, a reforma de biogás, se a gente, né, acho que eu usaria uma rota tecnológica mais próxima do hidrogênio, tal como a gente produz hoje, com gás natural. Né? Então, essa é uma pergunta. A segunda eu não tenho muita clareza sobre os gaps tecnológicos que existem para a gente constituir indústrias âncoras para esse mercado de hidrogênio. A gente sabe que, embora o mercado internacional venha a se constituir a principal fonte de demanda, me parece que o transporte, o comércio internacional de hidrogênio ainda tem gargalos muito grandes do ponto de vista tecnológico. Né? Então, desse ponto de vista,
penso, né, a literatura aponta, né, indústrias amplas como amônia verde e fertilizantes verdes, me parece se, além de tudo, resolver um problema no Brasil, resolver contornar, né, um problema de resiliência, para usar o termo da discussão internacional, dado que a gente até pouco tempo atrás importava 80% de fertilizantes nitrogenados, e agora a gente quer religar as Fafens e reconstituir, né, essa resiliência a partir de uma matriz convencional por meio do gás natural. Vou chegar no gás natural, inclusive, daqui a pouco. E o segundo seria, por exemplo, metanol, né, que é um insumo para a produção de biodiesel, e até onde eu saiba, a gente importa 100% de metanol para fazer biodiesel, né? Então, a gente reconstituiria resiliências ao longo de cadeias que são importantes para a economia brasileira já, e são atividades que podem ser, por exemplo, inclusive interiorizadas, né, do ponto de vista de uma lógica de desenvolvimento regional. Meu comentário sobre o gás natural é que existe, do ponto de vista, né, da política, da economia política, né, forças muito fortes a favor da utilização do gás natural no Brasil. Isso vem, acho que da Petrobras, isso vem também do setor privado, né? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma avaliação, se isso pode retardar demais os nossos desenvolvimentos aí nessa agenda de energia limpa. A minha provocação para a Thalita é o seguinte: a gente vê corretamente vários dos temas de política industrial sendo tratados em diversas instâncias do governo. Eu acho que quando a gente fala em transição energética, isso é ainda mais fundamental, porque está em Minas Energia, está na Fazenda, está no LIDIC. O que a gente nunca tem muita certeza é se há coordenação, sobreposição ou competição. Evidentemente, ela vai dizer que há coordenação, porque é o papel dela dizer que há. Mas vou deixar aqui a dúvida que a gente não tem muita, né, vamos dizer, tradição de desenhar e de implementar ações tão transversais do ponto de vista institucional do Estado brasileiro. E um dos motivos, né, da Thalita estar aqui hoje e da Fazenda estar aqui é que a Fazenda vem assumindo uma preponderância, né, um papel de articulação dessa agenda, né, e eu acho que com condições, com braços, orçamentos e pernas maiores do que outras esferas do governo. Eu acho que se alguém tiver mais alguma questão, a gente pode incluir, e aí a gente passa para os comentários. Então, eu vou começar pela ordem que a gente fez a apresentação. Tá joia. Eu vou falar que sim, então, né? Tá bom. Eu vejo o Shima ali, que foi meu professor no mestrado, que saudade, né, Shima, de falar indústria na academia. É muito bom. É muito bom. E não ensinou tanto. Bom, gente, comecei de trás para frente, talvez respondendo a questão do hidrogênio, então mais fresquinho aqui. Se eu esquecer, vocês me lembram, a gente volta. Hidrogênio, a gente está de baixo carbono, né? Nem mais vezes o MLE proibiu a gente falar em cores, agora é baixo carbono. Se a gente não sabe a rota, pode ser que seja investidor de um ou de outro, fala baixo carbono para não comprometer ninguém, e agora eu aprendi que é baixo carbono. Então, nessa da gente conversar sobre hidrogênio, tem uma série de questões importantes aí, né? Quando a gente está ali no front, recebe um investidor, por exemplo, né? Ele tem uma perspectiva, ele tem um projeto, ele quer vir para o país, mas ele precisa de um marco. E sem um marco ele não vem. Então, a gente tem um monte de etapas que vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem a discussão do Ministério de Ciência e Tecnologia das rotas, a gente tem o Instituto discutindo, a gente tem a Fazenda querendo trazer investimento para o país e fazer o Eco Invest, que é uma forma de trazer investimento privado para financiar esses projetos de transição. Então, a coisa vai acontecendo de forma relativamente organizada, mas ao mesmo tempo. Então, hoje, o que está no radar, pelo menos pela ótica da Fazenda, é a aprovação do marco.
E não é trivial essa aprovação desse marco. Mas por que ele mandou ainda, né? E o investidor está esperando a regra do jogo. Ninguém vai fazer nada sem a regra do jogo. Então, hoje a gente está lá com uma questão, por exemplo, de discussão hoje, que é o artigo 38. De alguma forma, ele abre oportunidades aí para esses investidores explorarem ZPEs, né? A gente abrir ZPEs, que são zonas de produção e exportação, em vários lugares, né? Para atender esses projetos de hidrogênio. Acho que a gente só está com 2 ZPEs, se não me falha a memória, uma ou duas que de fato funcionam. E nos últimos tempos, para quem acompanha o tema, sabe que as ZPEs foram mudando, né? Sua característica, sua função. E, por exemplo, é importante que elas exportem, né? Pode ser uma característica importante de uma zona de exportação. Então, a gente precisa retomar, né? Tem um trabalho do INDIC de voltar esses decretos que foram alterados nos últimos anos, restabelecer essas condições para que a gente possa retomar a questão das EPL. Então, se você coloca uma coisa dentro de um EPL, porque nas EPL, essa empresa ela passa a gozar, né, dos benefícios fiscais que as EPL têm. Então, assim, é complexa a relação de como que você atrela tecnologia, instrumentos fiscais, um objetivo que não é só exportar, né? A gente quer transformar isso em produtos que possam desenvolver a indústria. Então, tem o etanol, tem o amônia verde, tem fertilizante verde, assim por diante. Então, esses desafios a Fazenda, de fato, tem tentado fazer essa coordenação por meio do plano de transformação ecológica. Eu já puxando até o seu ponto, ele é um plano menor, que ele procura beber dessas várias alternativas que estão postas a longo prazo. Missões é uma metodologia, é uma estratégia que o INDIC entende, como você bem colocou, está aí, né, no panorama global, então é uma escolha, né, de caminho também, mas a gente sabe que tem coisas que precisam conselhos. Tem um que é mais pragmático, é um pouco a Fazenda. Então, alguns pontos que a gente entende que são estratégicos, esses sim foram jogados ali no plano de transformação ecológica. Ele não é reinventar a roda, ele é pegar de fato o que é a agenda de hoje e colocar ali para que a gente possa ter um entregável. Então, por exemplo, o eixo de transição energética é basicamente eólica, hidrogênio de baixo carbono e minerais críticos. E aí, retomando algumas falas, por exemplo, o problema da placa solar, da cadeia e das baterias, basicamente o mesmo. Se a gente não resolve a questão dos minerais críticos, a gente não resolve nada. Aí não tem mobilidade elétrica para ninguém, né? Então, esses pontos que são a agenda de hoje, eles estão dentro do plano. E aí a gente está articulando junto com os instrumentos de financiamento. Então, essa é vamos falar assim, o pulo do gato, né, que a gente está tentando fazer. Claro, bem longe de ser fácil, não é uma missão muito tranquila, mas a gente está conseguindo conversar e colocar isso na agenda de hoje, tá? Minerais críticos, por exemplo, ninguém duvida que é uma questão estratégica, é soberania, é tal, é tecnologia, é legal, mas como é que isso faz? A gente sai do campo das ideias e a gente transforma isso em política pública. Porque o que a gente faz é exportar minério. Aí você vai chegar para a mineradora e vai falar, olha, avança um pouquinho no elo da cadeia, avança um pouquinho, agrega valor. Ela vai dizer, não, eu vou competir com o meu cliente, com a China, é ela que agrega valor. Aí, tá bom. Aí você vai chegar lá para o final da cadeia e vai falar, você faz um motor, você quer tanto uma célula de bateria, está tão concentrado na China, vamos voltar um pouquinho para a cadeia? Eu vou dizer, não, o meu negócio é o outro, é mais caro, não compensa. Então, você conseguir fazer isso que a gente tanto quer agregar, avançar, isso é um desafio terrível. Aí quem faz isso? São os chineses. Aí você vai dizer, vou trazer as empresas chinesas, elas querem vir para cá fazer isso? Não, é uma questão de soberania nacional, né? Então, o desafio ele é gigantesco quando a gente coloca na mesa e tenta achar essas soluções. Então, hoje, no âmbito do MMR, essa discussão que está posta, a do hidrogênio é fundamental. Você senta lá com o setor químico e vai dizer, bom, vamos criar aqui condições, então, para a gente explorar a amônia verde, isso é super importante. Vai dizer, o quê? É muito mais caro. Vai ficar muito mais cara a minha produção. Não, mas tem uma curva de aprendizado, a gente vai chegar no instrumento, um ponto ótimo. Então, tem toda uma questão para a gente avançar. Isso tem avançado, as conversas estão ficando mais maduras, a
tecnologia, o domínio das possibilidades de tecnologia, né? As possibilidades, ela também tem avançado. Os instrumentos de financiamento têm avançado. Então, hoje eu nem sei se é uma questão de suficiência de recurso, mas talvez de mais governança, articulação, projeto. E eu acho que esse é o problema de sempre, né, da nossa agenda, em qualquer reunião que você tem. Então, esses 2 bi, que são 10 bi do Fundo Clima, ele está aí, né? Então, como é que a gente vai colocar isso de forma inteligente? Está na pauta. Um minutinho. A questão da própria transição energética, né? A sinalização que o MNE faz é que é algo que as tecnologias elas vão acontecer de forma paralela por um tempo, até para garantir a segurança energética, e que isso vai ser transmutado, vai ser transferido de forma gradual, né? Então, tem uma preocupação muito grande, de fato, né, de garantir que essa segurança se coloque presente, não pode ter apagão, não pode ter desabastecimento, né? Então, é uma perspectiva que o MME coloca da necessidade de fósseis, mas cada vez tirando mais a mão, né, e os subsídios. Então, por exemplo, na eólica offshore, o que a gente está negociando no Ministério da Fazenda hoje no Senado? Só para finalizar nos 30 segundos. É a questão dos subsídios. A gente está tentando chegar, olha, nós estamos com PL de combustível do futuro, gente, é incentivar renováveis, biocombustível, não dá para financiar fósseis, né? Então, essa negociação que a gente está buscando. Então, exato. Então, são desafios que estão postos, mas a gente está articulando, e o papel da Fazenda é esse, né? Buscar a agenda do dia. Porque, querendo ou não dá para pressionar a inflação, não dá para o PAC ficar mais caro que o cimento verde. Isso vai ser gradual. A gente precisa que Minha Casa Minha Vida seja construído, né? Ainda mais agora com as questões do Rio Grande do Sul, que a gente vai fomentar as casas por lá. Então, a gente tem uma série de agendas para hoje que precisamos colocar. Não dá para ficar mais caro, não dá para perder emprego. A gente tem a questão das usinas a carvão. A gente sabe para onde vão essas usinas no longo prazo, mas elas geram milhares de empregos, né? Como é que a gente faz essa transição justa? Né? A gente precisa pensar nisso, né? Então, é essa agenda que está posta hoje. Obrigada, gente. Michele, por favor, 5, 6 minutinhos. Obrigada. Eu vou começar pelo tema da segurança energética. E esse trade-off, né, que se coloca muito entre renováveis e segurança energética. Pelo que a gente vem observando, esse é um trade-off falso, porque muitas vezes é as renováveis que melhoram a segurança energética. Obviamente, tem que ter uma planificação, obviamente tem que ter investimento, os investimentos precisam ser feitos anos antes de você precisar, mas se você pensar as novas renováveis, como solar e eólica, por exemplo, elas são muito mais rápidas do que investimento em outras geradoras. O problema da energia é essa combinação de demanda e oferta, os momentos da demanda, essa flexibilidade do sistema. E muita gente culpa as hidros. Eu sempre falo que, olhando do ponto de vista internacional, as hidros são uma bênção. Ninguém tem esse poder que a gente tem de utilizar água para poder estocar energia, né? Então, a gente tem que usar as hidros de maneira flexível. Então, tem toda uma questão aí do próprio mercado energético, como é que se precifica a flexibilidade, que não está colocado ainda no cenário brasileiro, e esse é um dos temas centrais se você quer lidar com esse problema. Mas aí entro no tema do gás, né, que o Rafael comentou. É muito fácil você falar, então vamos usar o gás natural na base, porque aí a gente está seguro, a gente resolve tudo, a gente escuta muito esse discurso, né? Se você olhar em termos de tempo que esse investimento precisa ser recuperado, e os objetivos climáticos apontados pelo próprio Brasil, isso não é coerente. Utilizar o gás natural como mecanismo de flexibilidade que apoia a transição energética faz todo sentido, né? Então, você tem uma rota, o gás natural ele vai entrar dando flexibilidade para o sistema no momento que ele necessita e vai avançar nessa direção, inclusive, por exemplo, trabalhando com biogás. Então, a gente pode pensar numa rota. Agora,
Por isso que a discussão do gás natural ela é muito diferente se você está falando do gás natural como mecanismo de flexibilidade, como mecanismo de promotor da transição, ou como mecanismo de base, como mecanismo de fixação do sistema energético no longo prazo. Pessoalmente, acho que pensar o gás natural e os combustíveis fósseis em geral como mecanismo de base não deveria ser a forma mais apropriada. Por quê? Porque, como eu argumento, o mundo, a tecnologia do mundo está alterando. Né? Você se colocar como um país que utiliza esses combustíveis como base do seu crescimento econômico não é estratégico do ponto de vista de inserção internacional. E como é que a gente vai adaptar essas tecnologias. Então, eu acho que não é sim ou não, é como a gente faz e em que parte entra do sistema, como é que a gente precifica isso e o tempo que você vai considerar para a entrada das novas tecnologias no sistema. Quando a gente fala do ponto de vista do custo de capital, essa é uma das grandes características da transição energética. Ela é baseada em grandes custos de capital, porque o custo variável é potencialmente zero, né? Vamos dizer assim, a gente está indo para um mundo onde o sol é gratuito, vamos dizer assim, simplificando a história, o que realmente conta é o custo de capital. Né? Os recursos que a gente pode ter naturais, mas muito associado ao custo de capital. Então, o tema de custo de capital é uma questão, mas não é uma questão do hidrogênio. É uma questão de todas as tecnologias, grande parte das tecnologias baseadas, associadas à transição, e você precisa encontrar uma relação, que aí a Wanderleia também levantou, dessa relação privado e público, como é que as garantias podem ajudar a diminuir o custo de capital. Então, tem que pensar em uma estruturação de maneira que você consiga diminuir o custo de capital, mas pensando na tecnologia em geral. Quando a gente fala de hidrogênio, quando você fala, por exemplo, fazer o bypass, né, do tema de eletrolisadores. Você conseguiria avançar em alguma coisa, trabalhando com a ideia de biogás, etc. Mas, do ponto de vista da tecnologia central, que é esse mecanismo de eletrificação do sistema energético, não avançaria por aí, vamos dizer. Pode ser que a decisão do Brasil seja, a gente não vai avançar por aí. No entanto, o Brasil tem uma das potenciais eletricidades renováveis mais baratas do mundo. Né? Então, aí tem que ter um trade-off no sentido de quanto que a gente vai abrir mão disso. Né? O hidrogênio é uma forma de exportar eletricidade. Né? É uma forma de exportar eletricidade. Aí foi a outra pergunta que você levanta. Precisa ser hidrogênio? Não precisa ser hidrogênio. Eu posso exportar eletricidade exportando alumínio, eu posso exportar eletricidade exportando fertilizante, eu posso utilizar essa eletricidade, potencialmente uma das mais baratas do mundo, para exportar outros produtos industriais. E se a gente olha, já tem alguns estudos, mostra que quanto mais a gente avança na cadeia, maior a capacidade que a gente tem de criação de valor interno. Esse é um tema já bastante explorado. O problema, que também foi levantado pela Thalita, é que você tem um gap. Não existe pensar em hidrogênio hoje sem pensar que tem um gap de custo. Né? E esse gap de custo, ele é refletido no que a gente chama não tem demanda. Né? O pessoal fala, não tem demanda. E não é verdade, porque hidrogênio tem demanda. Só a demanda de hidrogênio já é uma demanda de potencialmente hidrogênio verde. Existe demanda de hidrogênio. A grande questão é que existe um gap entre o hidrogênio. Não vamos falar de cores, eu estou de acordo. Um hidrogênio que emite muito CO2 e um hidrogênio que emite pouco ou nada. Né? Então, esse gap de custo ele precisa ser coberto. Senão, você não consegue. Todo mundo quer financiar um projeto de hidrogênio. Todo mundo, é uma briga. O problema é que o projeto tem que fechar. Né? Então, como é que eu fecho esse projeto? E aí você tem diferentes mecanismos. Obviamente que usar a demanda internacional e os potenciais mecanismos de subsídio internacional é uma opção. Você está somente baseado nessa opção, você vai restringir muito o que pode ser feito e o valor adicionado, né, dessa indústria. Né? Então, acho que esses elementos são importantes. O que é interessante entender, e aí é pensar na demanda final, diferentes níveis. O hidrogênio verde ele pode compor diferente nível de aumento de preço.
Por exemplo, se a gente pensando em carro, né? Então, o alumínio, a porcentagem do aumento no custo final do carro, a gente está falando de uma porcentagem muito pequenininha. A gente está falando de 2%, 3%. Né? Então, há que pensar um pouquinho nessas indústrias, quais poderiam levar e quem consegue repassar isso ao consumidor final. Quem consegue diferenciar esses produtos e quem consegue repassar e pensar do ponto de vista de política, o quanto que se vale a pena ajudar a cobrir esse custo e trabalhar no discurso para conseguir os financiamentos internacionais associados ao tema climático. Né? Eu acho que aí é um outro ponto importante também. Seja carbono, mas tem outros tipos de financiamento associado a desenvolvimento e financiamentos climáticos. Por favor. Só antes da Wanderlei, a gente só vai começar a assistir artigos às 16h15. Então, vocês podem ficar tranquilos que a sessão foi prorrogada, tá? Wanderlei, por favor. Obrigada. Eu é que vou ter que sair em 2 minutos. Mas eu gostaria só... Eu acho que a Michelle passou por a maior parte dos pontos. Nós fizemos uma pesquisa recentemente no Uruguai e 70% praticamente das empresas industriais não veem importância na agenda ambiental. E quando você começa a olhar um pouco melhor, são as típicas empresas que não estão expostas aos mercados internacionais, ou seja, são empresas que não são dinâmicas e que, enfim, e que o negócio final não é afetado, independentemente se essa agenda é uma agenda que existe ou não existe, né? Porque a gente está num mundo meio distópico, né? Então, do ponto de vista de instrumentos, e aqui pensando na coordenação, nas dificuldades, e aqui eu coloco o chapéu como brasileira, né? Não institucional. E como brasileira, às vezes, cada portinha que você abre tem uma interpretação da agenda nacional, tem uma interpretação da estratégia nacional, tem uma interpretação de qual é o melhor caminho. Então, juntar isso num grande acordo, num grande consenso nacional, pela estrutura do país, política, é praticamente impossível. A gente nem entra no tema da Amazônia, por exemplo, Zona Franca de Manaus, a contribuição que dá ao país no que se propõe a fazer. Então, do ponto de vista mais formal, eu acho que os instrumentos que o governo, e é só o governo, só o Estado, melhor dizendo, que tem esse poder de definir, é um dinheiro público, ele é finito, ele tem que ser alocado nas prioridades estabelecidas de onde o mundo está apontando. É uma dificuldade enorme, porque muitas vezes o pior da política industrial, eu acho que não é nem dizer sim, é a capacidade de dizer não. E quando a gente fala em capacidade, também tem um elemento que eu acho que é importante recordar, que nos últimos anos nós tivemos um apagão do ponto de vista de fortalecimento de capacidades do Estado mesmo, né? Tem secretarias do governo que tinham uma pessoa, que não tinha papel, enfim, tem todo um esforço de reconstrução, efetivamente, e de empoderar com capacidades também de funcionários do Estado para liderar essa agenda, né? Eu acho que pela voz foi o Guedes que mencionou o tema que a Thalita não respondeu, mas que eu retomo para fechar, o tema de se não são muitas missões, e se os recursos são tímidos. Eu tenho feito muito essa reflexão, depois de analisar um pouco as capacidades institucionais para a gente implementar com as idiosincrasias que nós temos, inclusive eleitorais, inclusive os ciclos políticos, que a cada 2 anos tem mudança permanente, se nós não deveríamos assumir uma missão, que é a segurança alimentar. Se nós temos uma cadeia produtiva que perde 45% dos alimentos do início da cadeia ao final, e nós temos pessoas que até 80% dos brasileiros estão numa massa homogênea de pobreza, assim, eu acho que esse deveria ser, talvez, a mais ambiciosa e com externalidades para outros setores. Eu coincido, talvez, que sejam muitas missões muito ambiciosas no ritmo do desenvolvimento internacional, e eu acho que nós temos uma dívida social com o país, que é o tema da segurança alimentar e da desigualdade. Mas eu entendo, de novo, do ponto de vista da economia política, que não é simples chegar a essas 6 missões. Os colegas do Conselho
digamos, não foi nada fácil também, em função das pressões que vêm de todos os lados, né? Essa é uma agenda definitivamente muito, muito mais complicada do que nós gostaríamos que fosse. É isso. Obrigada. Obrigado, Vanderlei. Bom, eu vou encerrar essa sessão, então. Gostaria novamente de agradecer a presença física e virtual da Thalita, Michele, Vanderlei. Foi um prazer tê-las aqui. Eu acho que vai ser importante essa discussão para dentro do Instituto, para dentro do IED, para dentro das universidades. Espero que a gente continue avançando aí nessa troca de informações e de interpretações. Muito obrigado. Boa tarde a vocês. Bom resto de semana. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. A ABIN e a Fácil FG agradecem aos convidados pela excelente contribuição. Caros participantes, convidamos a todos para, em seguida, prestigiar os artigos a serem apresentados nas sessões paralelas de inovação e sustentabilidade, como anunciado, prorrogados 15 minutos diante do previsto. Logo mais à noite, tornarei o